Uma irmã adventista do sétimo dia, nascida e criada nessa denominação, alega ter descoberto algo terrível contra essa igreja. Ela diz que tudo ali não passa de uma mentira. Mas o que será que ela descobriu de tão terrível contra a igreja adventista, a ponto de fazê-la desistir de tudo que ela aprendeu e viveu ao longo da vida? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Leila e eu já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo! Já me conta aí nos comentários se você conhece a expressão jugo desigual, se você sabe o significado dessa expressão, se você já passou por isso ou conhece alguém que está passando. O jugo desigual é uma metáfora relacionada principalmente a animais, aos animais que puxam o carro ou que aram a terra. Então, o jugo desigual é quando pega-se dois animais, um maior e um menor, para arar a terra. Então veja, se o jugo está dessa forma, não tem como os animais fazerem o serviço com excelência, né? Então essa metáfora ela é utilizada também para seres humanos na questão do casamento. O jugo desigual se refere a uma pessoa incrédula e uma que é crédula, uma que crê em Deus e outra que não crê. Quando essas pessoas se unem em matrimônio, fica quase que impossível a relação dos dois, o convívio dos dois, tá? Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, é dito assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Você que já me acompanha aqui há algum tempo já percebeu que toda a introdução que eu faço em cada vídeo tem tudo a ver com o conteúdo que será falado, não é verdade? E não será diferente dessa vez. Na semana passada eu trouxe aqui no canal um testemunho de uma ex-adventista do sétimo dia, a Débora Buffoni. Ela diz ali algumas questões que lhe fizeram sair da denominação adventista. Eu recomendo que você assista esse vídeo se ainda não assistiu, porque ali eu dei uma boa explanada sobre o juízo pré-advento ou juízo investigativo. Essa é uma das principais causas da saída de vários adventistas da igreja adventista pelo fato de não compreenderem essa doutrina, tá? Então é fundamental que você, que é adventista do sétimo dia, conheça muito bem essa doutrina, porque não terá como você defender algo que você não conhece, né? É até incoerente. Pois bem, hoje eu trago aqui outro relato de outra pessoa que saiu da igreja adventista do sétimo dia e, dentre outras causas, alega também a questão do juízo investigativo como causa de sua saída. Mas a gente vai ver alguns detalhes dessa história aqui, tá? Nós vamos conhecer hoje o testemunho da Ellen Gabriela Marcondes, uma adventista que também nasceu na igreja adventista, foi criada nessa denominação, conhecendo as crenças e doutrinas, tá? Já um adendo que eu vou abrir aqui, um parênteses, é o seguinte: tempo de igreja não determina o conhecimento da pessoa, tempo de igreja não determina o tamanho da fé de uma pessoa, tá? Tempo de igreja não quer dizer absolutamente nada, até porque as pessoas mais fervorosas na palavra de Deus que eu já conheci até hoje foram as pessoas, como é que eu posso dizer, recém-convertidas, digamos assim. Pelo menos as que eu já convivi, né? Porque ela está conhecendo ali o primeiro amor, ela está apaixonada, ela está encantada com tudo que está conhecendo, com tudo que está descobrindo sobre a palavra de Deus. Então, aquilo se torna algo muito evidente em sua vida. De contrapartida, existem muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos e se tornam acomodadas. Eu não estou generalizando, tá certo? Não estou falando aqui de forma geral, mas estou falando pelo pouco que eu já conheci. Então, essa Ellen Gabriela, ela é uma moça muito bonita, que fala muito bem, se expressa muito bem,
mas ela tem um relato assim que deixa a duvidar. Esses questionamentos que surgiram em seu coração a respeito da Igreja Adventista, isso aconteceu em 2024, no ano passado. A Ellen diz que começaram a surgir ali muitas dúvidas a respeito da igreja, a respeito das doutrinas, das crenças, e ela conta que todos aqueles questionamentos a deixaram muito confusa e ela buscou a Deus querendo respostas para todas aquelas questões que estavam começando a surgir em sua mente. Ao final da conclusão, em todas as respostas que ela diz ter obtido da parte de Deus, ela diz que descobriu que tudo na Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma farsa, e ela diz também que conheceu, que descobriu algo terrível nessa denominação. Algo que ela diz que quando leu na Bíblia Sagrada, começou a gritar. Ela não conteve a emoção e começou a gritar, percebendo que, segundo ela, todos esses anos de igreja, ela foi enganada. Os detalhes que eu quero chamar a atenção aqui, a sua atenção nesse momento, é que todos esses questionamentos surgiram no coração dessa moça em 2024, exatamente no mesmo ano em que ela se casou com um homem que não é da mesma fé que ela, né? O seu esposo começou a questionar várias coisas a respeito de Ellen White, se realmente ela é uma profetisa, começou a colocar em dúvida todas as afirmações que a profetisa faz em seus escritos, e a Ellen, que por coincidência tem o mesmo nome da profetisa, né, a Ellen Gabriela, né, começou a duvidar de tudo aquilo que ela tinha aprendido ao longo dos anos. Então ele começou a questionar sobre muitas coisas e mostrar para ela um outro lado, sabe? Um outro lado da história. Foi aí que ele apresentou a ela um testemunho de um ex-adventista americano, um ex-pastor adventista americano, e ela viu ali o relato daquele ex-pastor, e lá ele indica para ela ler um livro. O livro é A Mentira Branca. Se você já viu esse livro, já ouviu falar nele, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber e qual é a sua opinião sobre esse livro, tá certo? Eu dei uma palhinha aqui no canal, tem algum vídeo meu aqui no canal falando sobre esse sobre esse livro, A Mentira Branca. E ela conta que a partir do momento que leu aquele livro, descobriu que Ellen White, na verdade, é uma farsante. Ela é uma plagiadora, né? Ela plagiou várias obras de outros escritores, né? Então, tudo isso começou a mexer muito com a mente da Ellen e ela ficou cada vez mais confusa. Por quê? Ela queria convencer o seu esposo de que ela estava na denominação certa, na denominação verdadeira, e na verdade foi o seu esposo quem acabou mudando a opinião dela. Ele não mudou a própria opinião, ele mudou a opinião dela, da Ellen Gabriele. E diante de todos esses questionamentos que ela faz referente a Ellen White, se ela é de fato uma profetisa ou não, e se as declarações que ela faz vêm de fato de Deus ou não, ela declara o seguinte: ela diz que a profetisa não estava em posse do Espírito Santo, mas sim em posse do inimigo de Deus, e que todas as palavras proferidas e todos os escritos que ela escreveu foram provenientes de Satanás e não do Espírito Santo. Essas são declarações dela, mas algo que chamou muito a minha atenção e que eu resolvi trazer aqui no vídeo, porque se eu for falar sobre tudo, todas as acusações que ela fez, o vídeo vai ficar muito extenso. Então, eu quero pegar uma fala dela, muito importante, que ela diz que descobriu algo terrível contra os adventistas, e esse algo terrível que ela descobriu está aqui no livro de Hebreus. Ela cita Hebreus 10, verso 10. A gente vai ler o verso 10 até o 14 para fechar aqui esse raciocínio, tá? Então, Hebreus 10, 10, abra aí na sua Bíblia, por favor, e vamos ler. Verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou entrega, ou doação, né? Do corpo de Jesus Cristo feita uma vez só. E assim,
Todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Verso 14. Porque com uma só oblação, uma só entrega, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Quando a Ellen leu essa parte aqui, no caso ela só leu o verso 10, eu acho. Mas quando ela viu aqui essa parte, ela disse que começou a gritar. Gritava copiosamente, ela não conseguia nem controlar as próprias emoções. E naquele instante, ela disse que o Espírito Santo falou o seguinte ao seu coração. Ela disse, olha só, aonde se encaixa o juízo investigativo, aonde se encaixa o juízo investigativo dentro dessas afirmações que ela leu aqui em Hebreus. Porque se o juízo investigativo existe, o sacrifício de Cristo Jesus não foi completo na cruz. Como haverão livros de pecado sendo abertos, se Deus não se lembrará mais dos nossos pecados? Lembra lá que Deus diz, né? Que lançará os nossos pecados no fundo do mar para que deles ele não se lembre mais, né? Então ela faz aqui esses questionamentos. Ela faz esses questionamentos a respeito do juízo investigativo, né? Que ele é dividido ali em 3 partes. A primeira parte é a parte que começa com o povo de Deus. O povo de Deus começa a ser julgado. O julgamento começa na casa de Deus, tá? Para os justos, para os santos de Deus, da casa de Deus. Depois vem a segunda e a terceira parte desse juízo, que em nada tem a ver com o povo de Deus, tá? São 2 partes que são determinadas apenas para os ímpios. Então, a primeira parte começa na casa de Deus, a segunda parte durante o milênio e a terceira parte após o milênio, no final do milênio. Quando nós entendemos que o juízo investigativo ou juízo pré-advento não anula em nada nem diminui o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, pelo contrário, o juízo investigativo ele dá ainda mais ênfase ao plano de salvação, ao plano que Deus elaborou antes mesmo da fundação do mundo. Mas, mesmo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz tendo sido completo e perfeito, ainda assim, a Bíblia Sagrada nos afirma que de fato é necessário um julgamento para que todos nós, seres humanos, moradores da terra, passem por esse julgamento, tá? Então, quando a gente lê aqui, em Romanos, capítulo 14, verso 12, é dito o seguinte: cada um de nós dará conta de si mesmo. Isso é uma declaração feita por Paulo. Ele próprio se inclui aqui nesse juízo, porque ele diz que cada um de nós, se incluindo ele próprio, incluindo o povo de Deus, passará pelo julgamento, dando conta de si mesmo, tá? Então, quando ela diz assim, que Deus, a Ellen Gabriela, né? Quando ela diz assim, que Jesus ele se entregou na cruz pelos nossos pecados, ele perdoou os pecados de toda a humanidade e tatuou a sua lei em nosso coração, tirou as tábuas de pedra e tatuou a lei em nossos corações. Ela está errada? Não, ela está certa, mas os pecados daqueles que aceitam a defesa de Cristo, tá? Porque Cristo é o nosso advogado. Mas o advogado ele só tem o poder de defender alguém se esse alguém quiser. Então, por isso que no final, muitos serão condenados pelos seus pecados, pelo fato de não terem aceitado a defesa de Cristo. Então, quando ela diz assim, que Deus, ele tirou de nós, da humanidade toda, todo o pecado, não existe mais obras, ela diz, né, no seu relato, que não existe mais obras, que eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque Cristo Jesus fez tudo por mim na cruz.
Então é a mesma coisa de eu dizer o seguinte, olha, não importa se a pessoa aceitou Jesus, mas ela continua matando, roubando, estuprando, fazendo tudo que não pode. Não importa se ela continua fazendo essas coisas, o importante é que ela aceitou Jesus. Mas que aceitar Jesus é esse? Que você aceita, mas você não muda. Você não tem nenhuma transformação na sua vida. Então as obras são o que testificam a quem eu estou servindo, não é? O meu posicionamento é quem determina se eu estou vivendo para Cristo e por Cristo ou se eu estou vivendo para o inimigo, para o mundo, não é verdade? Aí ela diz o seguinte, como é que haverão livros no céu com registros de pecados se o próprio Deus diz em sua palavra que dos nossos pecados ele não se lembrará mais? É fato que isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia, mas nós precisamos entender o contexto e o tempo em que cada coisa acontece. Antes que Deus ele se livre de todos os pecados da humanidade, quando eu digo se livre dos registros, é necessário nós entendermos que existe um julgamento e a Bíblia também fala sobre isso. Então, primeiro vem o julgamento. Nós não podemos pular já para essa parte, né? Que Deus lança os pecados no fundo do mar e deles ele não se lembra mais. Isso é após o julgamento final, tá? Então, ela questiona a abertura dos livros e a gente verá isso agora também na Bíblia Sagrada. E eu peço que você abra comigo a sua Bíblia aí mais uma vez, agora no livro de Daniel, no capítulo 7, versos 9 e 10. Que diz o seguinte, começa o tribunal divino, abrem-se os livros para que o julgamento aconteça de acordo com os registros celestiais, e ao redor do trono de Deus estão milhares de anjos. Aqui é mostrado um tribunal, os livros são abertos, e ao redor do trono existem ali milhares de anjos. Deus tem um governo justo, Deus é fiel, não é? E ele é justo. E como os santos anjos do Senhor não são oniscientes, porque só quem tem a onisciência é a Trindade, Deus ele quer mostrar para esses anjos que lá no comecinho, antes que o mundo fosse formado, eles tiveram dúvidas, porque Satanás colocou nas suas mentes dúvidas sobre o governo de Deus, sobre a fidelidade, sobre a justiça do governo de Deus. E aqui nesse julgamento, Deus ele tem o prazer de mostrar para esses anjos, para os anjos que permaneceram fiéis com Deus, mas que ao mesmo tempo tiveram dúvidas sobre o seu caráter. Aqui nessa ocasião desse julgamento, Deus mostra para esses anjos o porquê essas pessoas foram salvas, porque essa primeira parte do julgamento é o julgamento do povo de Deus, da casa de Deus. E aqui Deus ele vai mostrar porque esse grupo foi salvo e esse grupo se perdeu. Deus ele vai justificar através dos livros de registros celestiais que serão abertos ali no tribunal. Então veja, a crença, a doutrina de um julgamento, de um juízo investigativo, de um juízo pré-advento, que significa que é antes da volta de Cristo Jesus, nós vemos que é bíblica, é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina só adventista, mas ela é uma doutrina que nós podemos vê-la na Bíblia Sagrada. E se você não conhece essa doutrina, você não sabe quais são os fundamentos dela, em que textos ela está baseada, é mais difícil você crer. Então você só pode crer se você realmente estudar essa doutrina. E existem muitos adventistas que não conhecem essa doutrina, não sabem o fundamento, não sabem o porquê que existe. Então esse tipo de pessoa fica mais vulnerável, fica mais suscetível a mudar radicalmente de opinião, porque ele está com algo solto e se alguém chegar e tirar esse algo deles, talvez eles nem percebam, né? A mesma coisa é uma ideia, você tem uma ideia de algo, alguém chega com novos argumentos e logo muda sua opinião. Por quê? Porque você não está firmado no conhecimento da palavra de Deus. E além dessa questão do juízo investigativo, eu também quis trazer a questão do julgo desigual, que é o relacionamento
de duas pessoas que não têm a mesma fé. Então você pensa comigo, se hoje em dia é tão difícil manter um relacionamento, um casamento por tanto tempo, como a gente vê por aí, não é? Muitas pessoas casam com 1 ano, 2 anos, às vezes até menos, acabam se separando e dizem que a admiração, o respeito prevalecem, mas que não tinha mais como conviver, né? Então você vê diversos relatos, tanto na mídia como pessoais, né? De pessoas que a gente se relaciona, que a gente conhece. Então, mais difícil ainda é quando não tem a mesma fé, não tem o mesmo pensamento religioso, se torna ainda mais difícil, tá? Então eu quis trazer esses 2 pontos, essas 2 observações aqui, tanto do juízo investigativo como também do julgo desigual. Eu respeito muito a decisão dessa moça, os questionamentos dela eu respeito, as decisões que ela tomou eu também respeito, mas o que eu quis trazer aqui foi um alerta para o povo de Deus, para que a gente permaneça firme em sua palavra, buscando entender cada vez mais sobre a palavra de Deus. Porque eu entendo uma coisa, quanto mais eu leio a Bíblia Sagrada, mais eu tenho a certeza, a convicção de como a Igreja Adventista do Sétimo Dia é fiel à palavra de Deus, como essa instituição, como essa igreja prega a palavra de Deus na sua essência. Eu fico muito feliz que esse vídeo ele possa ter chegado até você no dia de hoje, que ele possa ter trazido para você uma palavra de esperança e de fé, que você possa alcançar outras vidas através desse relato, compartilhando nas suas redes sociais e listas de contatos. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, levando a sua palavra até os confins da terra. Amém? Que Deus te abençoe a tua casa, as tuas decisões e até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém.